Livro Nossa Senhora de Fátima, William Thomas Walsh. Capítulo 11. 19 de agosto. Os Valinhos. Se a tia Olímpia chorava, o administrador de Ourém rejubilava-se com o êxito do seu atrevido plano de sequestro das crianças. Causava-lhe certo prazer sardônico imaginar toda aquela gente tola que esperava piedosamente na cova da Iria por um espetáculo em que os principais atores não apareceriam. E que rasteira maldosa ao prior! Agora os paroquianos pensariam que ele estava de conivência com as forças da luz e do progresso. Nunca conseguiria arranjar um meio de explicar a sua atitude. O melhor da festa, porém, era que Arthur de Oliveira mantinha encerrados num quarto da sua casa os 3 perturbadores da ordem. Antes de o soltar, obrigá-lo-ias a revelar o segredo e a contar quem, afinal, era a cabeça de toda essa comédia ridícula de ranço medieval. Deixá-los-ia sozinhos por um tempo, para que o terror produzisse os seus efeitos. Não errou ao calcular que as crianças se assustariam. Quando os relógios de Ourém começaram, um após outro, a bater solenemente as 12 pancadas, as 3 se entreolharam consternadas. Era o momento em que se haviam comprometido a encontrar a senhora na cova da Iria. Francisco foi o primeiro a recobrar o ânimo. Talvez Nossa Senhora nos venha a aparecer aqui, disse esperançoso. Talvez esperaram por um sinal. Um raio de luz, um movimento, uma voz celestial. Nada. Passou o meio-dia e nem notícias dela. Jacinta começou a chorar. Também choroso, Francisco disse: Nossa Senhora é capaz de ter ficado triste por não termos ido à cova da Iria e não voltar a aparecer-nos mais. Interrogou Lúcia com um olhar suplicante. Virá? A mais velha das meninas estava de novo serena. Não sei, penso que sim. Tenho tantas saudades dela. Lúcia lembra-se de que, depois disso, o menino se mostrou animado como um homenzinho, tomando conta da irmã e da prima. Foi Jacinta quem estalou em lágrimas quando se desvaneceu a última esperança da visita de Nossa Senhora. O que mais lhe custava era o abandono dos pais. Nem os teus pais, nem os meus vieram ver-nos. Não se importaram mais conosco, lamentava-se com Lúcia. Não chores, ofereceremos isso a Jesus pelos pobres pecadores, dizia-lhe o irmão. E levantando os olhos ao céu, fazia o seu oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. É também pelo Santo Padre, gemia Jacinta, enxugando as lágrimas, e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Depois disso, a pequenita tranquilizou-se. Na manhã seguinte, às 10, o administrador veio buscá-los para irem à sede da administração, onde os submeteu a outro interrogatório longo e cansativo. O resultado foi o mesmo. As crianças insistiram em que tinham visto uma linda senhora envolta em luz e que lhes disseram um segredo. Recusaram-se a revelá-lo, apesar da ameaça de ficarem presas pelo resto da vida e serem submetidas a torturas e à morte. Ao meio-dia estavam tão exaustas que lhes foi um alívio voltarem para a casa do administrador, especialmente quando viram que a senhora Santos lhes servia um bom almoço e em seguida as deixava brincar com seus próprios filhos. A esposa do administrador, tal como a de Pilatos, tinha mais tino e compaixão, e tratou os pequenos prisioneiros com carinho e bondade maternais. O marido, porém, resolvera não os libertar enquanto não obtivesse alguma espécie de confissão que pusesse fim a essa infeliz epidemia de misticismo com que tinham contagiado o distrito. Disse-lhes secamente que, já que os bons modos e a tolerância não haviam produzido efeito algum, ia mandá-los para a cadeia, e não perdeu mais tempo. A cadeia da vila estava longe de ser um lugar limpo e atraente. Era escura, úmida
impregnada de um odor desagradável. Sons discordantes ecoavam lugubremente através das paredes. A maioria dos malfeitores, provavelmente batedores de carteiras, ladrões profissionais, bêbados, desordeiros, gentalha da taberna, estavam todos encerrados num mesmo recinto comum. Com a maior sem cerimônia, as 3 crianças foram lançadas entre eles. Tremeram de medo e instintivamente foram encolher-se perto de uma janela com grades, numa das extremidades do lugar. Jacinta olhou para fora, avistou a praça do mercado de Ourém e pôs-se a chorar. Lúcia abraçou-a e perguntou-lhe por que chorava. Porque vamos morrer, sem tornar a ver nem os nossos pais, nem as nossas mães. Eu queria ver sequer minha mãe. Francisco disse: a mãe, se não a tornamos a ver, paciência. Oferecemos pela conversão dos pecadores. O pior é se Nossa Senhora não volta mais. Isto é o que mais me custa. Mas também o ofereço pelos pecadores. Apesar dessa decisão corajosa, o menino angustiava-se de tempos em tempos com a ideia de que Nossa Senhora podia nunca mais voltar, e era preciso animá-lo. Tudo que Lúcia relatou acerca dos prisioneiros é que havia entre eles um ladrão, um bom ladrão, lá a seu modo. Deixa que imaginemos como seriam os outros. Talvez esses mendigos, tão comuns na época, que dormiam ao léu, cobertos de trapos imundos, infestados de pulgas e exalando o cheiro acre do solo vermelho em que se deitavam. Talvez aventureiros, salteadores ou mesmo algum assassino, homens perdidos e olvidados, de barba por fazer, bocas sinistras, olhos pesados e sensuais, expressões sem vida e sem esperança. Foi pena não me ter ocorrido pedir à irmã Lúcia das Dores que descrevesse esses pobres coitados. Deviam oferecer um contraste dramático com os 3 inocentes, de olhos puros e espirituais, à semelhança dos 2 ladrões entre os quais Cristo morreu. Um olhar apenas bastou para as meninas se aperceberem da companhia em que estavam. Começaram novamente a chorar. Quero ver a minha mãe, gemeu Jacinta. Francisco procurou acalmá-la como antes, perguntando-lhe: então não queres oferecer este sacrifício pela conversão dos pecadores? Quero. O pequeno pôs-se de joelhos e as meninas seguiram-lhe o exemplo, repetindo o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Cenas e palavras tão pouco correntes naquele lugar não podiam deixar de chamar a atenção dos outros prisioneiros, que aos poucos começaram a aproximar-se das crianças ajoelhadas. Por fim, principiaram a fazer-lhe perguntas, em tom simpático e amável. E quando souberam quem eram e por que estavam ali, tentaram consolá-las e dar-lhes bons conselhos. Mas vocês digam lá ao senhor administrador esse segredo, aconselhou um deles. Mas a senhora não quer que o contemos. Que lhes importa que essa senhora não queira? Isso não, respondeu Jacinta vivamente. Antes quero morrer. Resolveram rezar o terço. Jacinta tirou uma medalha de Nossa Senhora que trazia ao pescoço, entregou-a a um preso alto e pediu-lhe, por favor, que a pendurasse num prego da parede. Ele obedeceu de bom grado. Todos observaram com curiosidade e, divertidos, como os 3 se ajoelhavam e, fixando os olhos com fervor na medalha, começavam a rezar. Creio em Deus Padre, Padre Nosso, Ave Maria. À vista desses rostinhos voltados para o céu e do som dessas palavras tão familiares no país, vários daqueles homens não resistiram. Ajoelharam-se e puseram-se a rezar também. Mesmo os que se conservavam à distância, murmuravam frases que há anos não diziam. Francisco viu que um deles, que também se ajoelhara, estava com a boina na cabeça. Aproximou-se dele e disse-lhe: Vós, messê, se quer rezar, tem de tirar a boina. O pobre coitado entregou-lhe a boina e o pequeno colocou-a cuidadosamente em cima de um banco e continuou a rezar.
Quantas reminiscências de infância, de esposas e filhos semi-esquecidos, de esperanças frustradas e sonhos irrealizados, devem ter desfilado por essas mentes rebeldes naquela tarde de agosto. Ao acabar a reza, fez-se um silêncio impressionante. Levantaram-se todos. Jacinta foi para junto da janela e começou a soluçar de novo. Jacinta, disse Lúcia, seguindo-a, então tu não queres oferecer este sacrifício a Nosso Senhor? Quero, mas lembro-me de minha mãe e choro sem querer. Isso comoveu os prisioneiros. Interessaram-se todos por Jacinta. Um deles foi buscar uma gaita que conseguira levar às escondidas. Soprou os acordes preliminares com que os tocadores de harmônica acariciam o instrumento e tocou o melhor que pôde. Alguns começaram a cantar e todos se sentiram logo alegres, porque a música costuma afastar a tristeza. Os olhos de Jacinta secaram-se aos poucos e chegaram mesmo a brilhar de interesse quando um dos presos lhes perguntou se sabiam bailar. Sabemos bailar o fandango. E o vira também. Lúcia lembra-se de como Jacinta se tornou então a parceira de um pobre ladrão que, vendo-a tão pequenina, acabou por dançar com ela ao colo. Não tardou que os três se deixassem contagiar pela alegria. O soalho vibrava sob o arrastar dos pés e as pancadas dos sapatos ferrados. Os sons roucos daquelas vozes desafinadas misturavam-se com os gemidos arfantes da harmônica. A cena foi interrompida por um ruído lá fora, seguido de uma porta que se abria bruscamente. Entrou um policial. «Sigam-me», ordenou às crianças. Obedeceram-lhe e encontraram-se logo no gabinete do administrador. Arthur de Oliveira fez um último esforço para que lhe revelassem o segredo. Obteve apenas um silêncio impassível. Tomou ares de quem havia perdido a paciência e disse friamente: «Está bem, procurei fazer tudo para salvá-los, mas já que não querem obedecer ao governador, vão ser postos num caldeirão de azeite a ferver». Deu ordens em voz alta. Abriu-se uma porta e apareceu um guarda de aspecto feroz. Devia ter sido escolhido a dedo para o papel que ia desempenhar. Seguiu-se um diálogo mais ou menos assim: «O azeite está quente?» «Sim, senhor administrador». «Vamos, leve esta menina e mete-a no caldeirão». Apontou para Jacinta. O guarda tomou a pequena pela mão e levou-a para fora sem deixá-la dizer uma palavra de despedida. O assunto chegava, pois, ao fim. Lúcia começou a rezar com fervor. Francisco disse uma Ave Maria para que a irmã tivesse a coragem de morrer antes que contar o segredo. Nenhum dos dois duvidava de que ela já estivesse na última agonia e de que eles próprios não tinham mais do que alguns minutos de vida. Estavam resolvidos a morrer com ela. A morte para eles não era tão terrível como teria sido para outras crianças. «Que nos importa se nos matarem?» murmurou Francisco. «Daqui a nada estamos no céu». Minutos depois, a porta abriu-se outra vez e o terrível guarda voltou. «Aquela já está frita», disse o administrador com cara de satisfação. «Agora vamos a este. Anda, deita cá para fora o segredo». «Não posso, senhor administrador. Não posso dizê-lo a ninguém». «Não podes? Isto é lá contigo. Terás a sorte da tua irmã». O guarda agarrou Francisco e arrastou-o para fora. Lúcia ficou só com o administrador. «A seguir serás tu. Seria melhor que me contasses o segredo, Lúcia». «Prefiro morrer». «Pois bem, morrerás». O guarda voltou e levou-a para fora, conduzindo-a através de um corredor escuro. Mas que alegria, quando ao entrar num quarto, ali encontrou ilesos Jacinta e Francisco, que ficaram mudos de alegria e surpresa. Estava descoberto o jogo e a tragédia transformara-se em farsa. De qualquer modo, o administrador não podia admitir que 3 crianças tivessem frustrado seu propósito. Manteve-as em sua casa naquela noite no mesmo quarto. Na manhã seguinte,
Novo interrogatório na administração. Quando este também fracassou, declarou que já não precisava dos pequenos e mandou-os de volta para Fátima, com a indicação de que os deixassem na varanda da residência paroquial. Era uma quarta-feira, 15 de agosto de 1917, festa da Assunção de Nossa Senhora. Quando Manuel Pedro Marto e a senhora Olímpia foram a Fátima naquela manhã, parecia o casal mais triste e abatido do mundo. Durante 2 dias e 2 noites de pesadelo, não tinham tido a menor ideia de onde poderiam estar os seus filhos. Aparentemente, pareciam acreditar nos boatos que diziam ter o administrador transferido as crianças para a prisão de Santarém, capital do distrito. Talvez fosse por esta razão que o tio Marto, sempre tão corajoso, não tivesse tentado libertá-los. A quem dirigir-se e como fazer na cidade grande? Não se considerava pobre. Possuía propriedades no valor de 8 a 10 contos. Isto, mais o seu trabalho, era o bastante para satisfazer os seus modestos desejos. Já havia ganho um processo contra um oficial que o lesara de maneira criminosa. Advogados e litígios, no entanto, são luxos de que um camponês poucas vezes pode lançar mão, mesmo quando se orgulha, como tio Marto, de não ser um pobretão. Resolveu, pois, voltar-se humildemente para Deus e pedir-lhe que arranjasse tudo. Olímpia, confiante, rezava o terço, e na festa da Assunção foram assistir à missa na igreja de Santo Antônio, como de costume. Entre os que lá se reuniram, só se falava do sequestro, mas ninguém tinha a menor informação sobre o paradeiro das crianças. Até que alguém gritou que os pequenos estavam à porta da casa paroquial. O senhor Marto correu a estreitar Jacinta nos braços, com os olhos rasos de lágrimas, e Francisco e Lúcia precipitaram-se ao seu encontro, pedindo-lhe a bênção. Bem, aqui estão os seus filhos, disse-lhe o oficial de Ourém, como se anunciasse um grande favor. Nesse momento, armou-se um tumulto no adro da igreja, onde o povo se aglomerara para cumprimentar-se depois da missa. O ambiente estava exaltado. Erguiam-se punhos ameaçadores e ouviam-se palavras ásperas. O padre Ferreira apareceu na porta lateral da igreja, muito zangado. Estava terminando a sua ação de graças no genuflexório junto do altar, quando a gritaria lhe chamou a atenção. Mal viu o tio Marto à porta da casa paroquial. Pensou que era ele o responsável por aquela agitação. — Ó, senhor Marto, você está aqui a escandalizar-me! Exclamou. O pai de Jacinta e Francisco virou-se para o povo e disse: Ei, rapazes, comportem-se. Alguns de vocês gritam contra o prior, outros contra o administrador, outros contra o regedor. Aqui não há culpa de ninguém. A culpa é da incredulidade, e tudo foi permitido pelo poder do alto. O prior ouviu tudo da janela da igreja, pôs a cabeça para fora e gritou: Muito bem! O senhor Manuel diz muito bem. Nesse instante, apareceu na sua charrete o administrador, que voltava para casa, não da missa, mas do mercado, e pensou, como havia feito antes o prior, que o tio Marto excitava o povo à vingança. Pôs-se a gritar: Pare com isso, senhor Marto! Está bem, não há novidade nenhuma. Aproximando-se, Arthur de Oliveira dirigiu-se quase jovialmente ao pai de Jacinta e Francisco. Venha tomar um copo de vinho comigo. Não é preciso, muito obrigado. Nesse momento, o senhor Marto percebeu um movimento que o administrador não notara. Um grupo de rapazes armados de paus e cacetes avançava em direção a eles. A situação era crítica, porque os rapazes se aproximavam cada vez mais. Tinham de fazer alguma coisa para evitar o espancamento. Avançou rapidamente, colocou-se ao lado de Arthur de Oliveira e disse-lhe: Acho que aceito o seu convite. Agradavelmente surpreendido e totalmente inconsciente do perigo em que se encontrava, o administrador tomou-o pelo braço e os dois atravessaram a praça da igreja em direção a uma taberna próxima do cemitério. Pode perguntar às crianças se as maltratei, começou a dizer o homem, constrangido pelo olhar prescrutador do tio Marto.
Está bem, senhor administrador. Não há dúvida, mas o povo tem mais perguntas a fazer-lhe do que eu. Só então Arthur de Oliveira percebeu os rapazes armados de varapaus que o olhavam fixamente e hesitavam entre atacá-lo ou não. Mas a intervenção do tio Marto foi eficaz, e já o administrador, atingindo a porta do botequim, começava a pedir pão, queijo e vinho. Pôs-se a falar loquazmente, depois de se terem sentado a uma mesa. Entre outras coisas, tentou convencer o seu convidado de que as crianças lhe haviam confiado o segredo. Pois sim, disse o camponês com um lento sorriso irônico. Não o contaram ao pai nem à mãe e contaram ao senhor administrador. Bebeu um copo de vinho e pediu licença para se retirar. Ao saírem da taberna, o administrador ofereceu-se para levá-lo até o correio. O povo ao longo da estrada dizia: o tio Marto falou demais e o latoeiro leva-o preso. Enquanto isso se passava, Lúcia e os dois primos, seguidos por alguns curiosos, foram ao local das aparições, a meia légua de distância. Mesmo antes de irem para casa, lembra-se o tio Marto, para rezar o terço diante da árvore. Pobre azinheira! Tinham-lhe deixado apenas algumas folhas. Os peregrinos haviam se apoderado das folhas dos ramos mais altos e até de alguns galhos, como lembranças e relíquias. Perto estava a mesa com 2 castiçais e algumas flores que Maria Carreira tinha colocado ali no dia 13. A boa mulher da moita não imaginara a complicação em que se veria metida nos dias seguintes. Muitas pessoas tinham lançado pequenas moedas sobre a mesa. Durante a confusão que se armara, quando se soubera do sequestro, a mesa fora derrubada e o dinheiro espalhara-se pelo chão. Alguns tinham-na advertido em altas vozes: mulher, apanhe esse dinheiro, tome conta dele, olhe que não perca nada. Todos davam por assente que ela era a guardiã oficial daquele lugar santo. De joelhos, Maria Carreira reunira todas as moedas que pudera achar, e uma vez que as juntara sobre a mesa, contara até 13.040 réis. Na terça-feira, dia 14, meteu esse tesouro numa bolsa e levou-o à casa do senhor Marto. Este recusou-se a aceitá-lo, dizendo sarcasticamente: não me tentes, mulher, que tentado já eu estou. Ofereceu-o no dia seguinte a Lúcia. Mal a viu. Lembra-se de que a menina lhe disse: Deus me livre, eu também não o quero. A pobre mulher resolveu então entregá-lo ao prior de Fátima. Por essas alturas, o coração do padre Ferreira estava aos pedaços com toda essa história da cova da Iria que lhe roubara a tranquilidade e o sossego da paróquia. Retrocedeu bruscamente, como se fosse um dinheiro maldito. Subiu-me também a mostarda ao nariz, recorda Maria Carreira com dignidade. Bem, eu também não o quero. Vou colocá-lo no mesmo lugar onde o encontrei. O prior levou as mãos à cabeça. Não faça isso, mulher. Guarde-o ou entregue-o a alguém até vermos que destino dar-lhe. Maria Carreira levou o dinheiro para casa e escondeu-o. Mas nem por isso conseguiu ter tranquilidade. Todos queriam saber o que pensava fazer com ele. Quando uma das suas filhas apareceu com sapatos novos, viu sobrancelhas arqueadas. Chegou a ser procurada por uma comissão de 4 homens, nomeados por eles mesmos, com o pedido de que lhe entregasse o tesouro para construírem uma capela no lugar das aparições. Não tereis um só real, exclamou a mulher. Depois receou ter se enganado. Talvez Nossa Senhora quisesse que esses homens construíssem a capela. Correu a Fátima e ofereceu de novo dinheiro ao pároco. Não o aceitaria de maneira alguma. Por fim lembrou-se de que o proprietário do terreno em que recolhera o dinheiro era o pai de Lúcia. Se alguém tinha alguma coisa a dizer sobre o destino a dar-lhe era ele, e seria necessário o seu consentimento se quisesse construir ali uma capela. Temia o senhor Antônio, que se dizia ter se referido a ela com palavras pouco gentis. Se encontro essa mulher na cova, terá que haver-se comigo.
O momento menos arriscado parecia ser depois da missa, e efetivamente procurou-o após a missa do domingo, 19 de agosto, na sua casa de Aljustrel. Disseram-me que o senhor está muito ofendido comigo, por ter ido às suas terras, na cova da Iria, colher umas flores. Queria pedir-lhe licença para continuar a ir lá. Pode apanhar quantas flores quiser, replicou o senhor Antônio, com uma cordialidade inesperada. O que eu não admito é que construam uma capela na minha propriedade. Algumas pessoas já me pediram isso, mas eu não quero. Maria agradeceu e retirou-se. Achou melhor não falar do dinheiro, mas teve outra ideia. Foi ver Lúcia e pediu-lhe que na próxima aparição perguntasse a Nossa Senhora o que devia fazer com a quantia arrecadada. A menina disse que eu faria no dia 13 de setembro. Naquele mesmo domingo, 19 de agosto, de manhã, Lúcia, Francisco e seu irmão João foram levar o rebanho à serra. Lúcia estava de bom humor. Era delicioso sentir-se livre num dia tão lindo. Livre, como esses passarinhos que cruzavam os ares, quais flechas azuis, ou como as brancas borboletas que evolucionavam mais lentamente, ou mesmo como as cigarras que cantavam monotonamente nas árvores ao lado. Os três andaram a passos largos, conversaram e rezaram. Lá pelas 4 da tarde, achavam-se numa espécie de cavidade chamada os Valinhos, no declive norte do Cabeço, a meia distância entre a gruta e Aljustrel. Nesse ponto, o estreito carreiro fazia uma curva brusca, margeado de um lado por enormes oliveiras e de outro por uma velha cerca de pedras que deixava apenas uma abertura para um terreno de pastagem rochoso e árido. Um pouco além ficavam uns tufos de oliveiras mirradas, alguns pinheiros baixos e azinheiras. De repente, Lúcia começou a notar uma mudança sutil na atmosfera. Não era ameaça de tempestade, mas algo mais parecido com aquela misteriosa sensação que sempre lhe pressagiava as visitas sobrenaturais. Olhou para Francisco e viu que não se enganara. Era isso mesmo. Sim, a senhora ia chegar. E Jacinta não estava presente. Pediram a João que fosse buscá-la enquanto os dois tomavam conta do rebanho. Ofereceram-lhe 2 vinténs e ele, por fim, concordou. Pôs-se a correr em direção a Aljustrel. Ansiosos, os dois seguiam-no com o olhar. Uns minutos mais tarde, um relâmpago, exatamente como aquele que precedia a chegada da senhora, viram Jacinta vir correndo a toda pressa, freneticamente para junto deles. Chegou ofegante, fazendo 1000 perguntas. As folhas acinzentadas das oliveiras farfalhavam com fulgores de prata sob a luz difusa da tarde que morria. Devia ser assim a paisagem montanhosa da Judéia, quando Maria fora a toda pressa ter com sua prima Isabel. Mais fulgurante, porém, que o brilho macio das oliveiras era o esplendor que revestia agora a brecha da cerca, logo acima de uma azinheira, parecida com a da cova da Iria. E ali, no meio do fulgor de uma luz que não parecia da terra, estava a adorável figura familiar, olhando enternecidamente para os pequenos apóstolos que já tanto haviam sofrido por amor dela. Que é que vós me quer? Perguntou Lúcia quase mecanicamente. Quero que continues a vir à cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre, para que todos acreditem. Lúcia lembrou-se do que prometera a Maria Carreira. Que é que vós-me quer que se faça ao dinheiro que o povo deixou na cova da Iria? Façam-se 2 andores. Um leva-o tu, com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro, que o leve o Francisco, com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, curarei alguns durante o ano. Fez uma pausa e continuou depois muito séria.
Rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. A seguir, afastou-se em direção ao leste e desapareceu. As crianças permaneceram longo tempo num estado de intensa alegria. Alegria duplamente suave e profunda, depois de tantas desilusões e vexames que tinham sofrido. Fazia exatamente 9 dias que Lúcia tinha ido a Aurém, levada pelo pai, para a primeira entrevista com o administrador. Que novenário! Tudo fora de mal a pior, até parecer que levaria a um desfecho desesperador. No entanto, tudo terminava agora em vitória, em ações de graças. Quando por fim se sentiram novamente capazes de se mover, cortaram alguns galhos da árvore sobre a qual a senhora pousara e levaram-nos para casa. O senhor Marto nunca mais se esqueceu do perfume penetrante que sentiu e que qualificou como magnífico. A própria Maria Rosa se viu obrigada a admitir que se notava uma fragrância singularmente suave, que nunca havia sentido até então. Aos poucos, esta mulher de caráter difícil ia abrandando, mas continuava a sustentar que era um completo absurdo que a Mãe de Deus aparecesse assim a uma menina como Lúcia. Capítulo 12. 13 de setembro. Os interrogatórios. Caminhavam os 3 pequenos pela estreita rua de Aljustrel, entretidos a conversar sobre os acontecimentos, quando Lúcia viu no chão um rolo de corda grossa. Apanhou-o descuidadamente. Ui! A aspereza da corda arranhou-lhe o braço. Teve uma ideia. Olhem, isso faz doer. Podíamos atá-la à cintura e oferecer a Deus este sacrifício. Dividiram-na imediatamente, e cada um ficou com um pedaço para trazê-lo à cintura, sobre a pele. Dia e noite usavam com gosto esse cilício improvisado, embora lhes escoriasse a pele e por vezes as impedisse de conciliar o sono em toda a noite. Que valia a saúde comparada com a felicidade de livrar almas do inferno? E que era o bem-estar corporal ante as alegrias eternas do céu? O que magoava Jacinta, mais que o cilício que trazia voluntariamente, era ouvir à sua volta blasfêmias ou palavras soezes. Em tais ocasiões, cobria a cara com as mãos e dizia: ó meu Deus, esta gente não saberá que por dizer essas coisas pode ir para o inferno? Perdoa-lhes, meu Jesus, e converte-os. Rezava depois a oração que a senhora lhes pedira para acrescentar ao terço. Eram claros os sinais de que essas penitências agradavam a Deus. Jacinta, particularmente, progredia no caminho da santidade. Mostrava-se mais paciente, mais aberta aos sofrimentos, mais carinhosa. Teve muitas visões de coisas que se dariam mais tarde, e, na opinião de Lúcia, deve ter sido nesta época que recebeu o dom da ciência infusa. Certo dia, rezou 3 ave-marias por uma pobre mulher muito doente, e todos os sintomas da doença desapareceram. E quanto a outra mulher, que não perdia a ocasião de injuriar as 3 crianças, chamando-as mentirosas e impostoras, em vez de se zangar, dizia: temos de pedir a Nossa Senhora e oferecer-lhe sacrifícios para a conversão dessa mulher. Diz tantos pecados que, se não se confessa, vai para o inferno. Ofereceram por ela muitas penitências. Nunca mais a ouviram proferir sequer uma palavra menos bondosa. Seria difícil aos pequenos dizer o que mais os aborrecia. Se a chusma de devotos ou pretensos devotos que se apinhavam diariamente à porta de suas casas, transtornando a vida dos seus familiares, ou a estranha oposição movida pela maioria do clero e por muitos católicos sinceros que aderiam incongruentemente aos carbonários, radicais e liberais de todas as matizes da incredulidade. Esses últimos, ao menos, não iam a todo instante bater à porta de Lúcia, pedindo um pedaço de seu lenço como relíquia, ou pretendendo tocar-lhe os cabelos, ou insistindo-lhe em que, quando visse Nossa Senhora,
se lembrasse de todos os sintomas da doença de rins da prima Quitéria ou das inúmeras qualidades do irmão Antônio, que bem merecia um emprego melhor. E as diatribes da imprensa anticlerical não magoavam ninguém ao Justrel, porque ninguém as lia. No entanto, a oposição tentava, de vez em quando, ser de uma implicância assintosa. Havia um jornalista, chamado José do Vale, editor de um jornal anarquista, O Mundo, que possuía um incansável dom de vituperar os seus inimigos. Atribuíam-no ao seu hábito de emborcar uns copos antes de se pôr a escrever. Diante do escândalo da Cova da Iria, dava asas à sua indignação, lançando panfletos que corriam à solta em Torres Novas, Ourém e diversos lugarejos da Serra. Se tudo se limitasse a isso, os humildes cristãos de Aljustrel poderiam dar-se por satisfeitos e até consolar-se mutuamente com as palavras de Cristo. Se o mundo vos odeia, não vos esqueçais de que me odiou antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como coisa sua. Mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15, 18, 19. Mas o editor de O Mundo não se limitou a denunciar padres, jesuítas trapaceiros e a chusma de ignorantes e supersticiosos. Convocou todos os liberais, todos os amigos do progresso e do iluminismo, para um comício no domingo seguinte em Fátima, logo após a missa paroquial. Essa reunião teria como fim principal resolver que medidas se deveriam tomar para desmascarar e castigar os autores e comediantes da farsa da Cova da Iria. Ao saber disso, o prior mandou dizer discretamente aos seus paroquianos que a missa daquele domingo seria na capela de Nossa Senhora da Ortiga, a uns 3 quilômetros de distância. Quando um número considerável de ardorosos descrentes se reuniu diante da igreja de Santo Antônio, não encontrou ninguém a não ser os próprios comparsas, o administrador de Ourém, o regedor Francisco da Silva e o referido José do Vale. Desapontados, mas não desanimados, resolveram ir até a Cova da Iria. Os católicos da Lomba d'Égua e da Moita já esperavam por essa. Certo camponês, dono de uma récua de burros, havia amarrado os animais a umas azinheiras perto do local das aparições, e quando os liberais se aproximaram, chegou ao focinho de cada um certo líquido que se vendia como o melhor meio de fazer zurrar os burros o mais alto possível. Como se sabe, o zurro deste animal é sempre ensurdecedor, mesmo em circunstâncias favoráveis. É o som mais irritante, para não dizer infernal, que possa emitir um ser vivo. Em noite escura e lugar deserto, evoca cenas de carnificinas, gemidos de agonizantes em batalhas, encarniçadas, uivos de feras, lamentos de almas penadas. Não foi, pois, agradável a música de boas-vindas que acolheu as forças do progresso e do iluminismo ao atingirem o morro. E como insulto final, encontraram enormes pilhas de feno e capim à espera deles, perto da azinheira onde aparecera Nossa Senhora. Os labregos da moita tinham-nas amontoado ali, como condigna recepção para uma delegação de asnos. Para maior certeza de que a injúria não passaria despercebida, um grupo de pessoas da moita, incluída a indomável Maria Carreira, postou-se numa elevação vizinha e de lá gritava a explicação em altas vozes e com troças ruidosas. Isso enfureceu tanto os recém-chegados que se puseram a gritar inconveniências contra os católicos e a igreja. Os fiéis respondiam, gritando por sua vez: "Vivam Jesus e Maria! Vivam Jesus e Maria!" Isso provocou novos impropérios por parte dos invasores, e os gritos iam e vinham através do ar límpido da Cova da Iria. Os católicos gritavam: "Ó burros, ó burros, ó animais!" E os livres pensadores replicavam: "Botas da serra, botas da serra!" A aparição de alguns policiais pôs termo à cena em boa hora, mas o incidente revelou com que ansiedade os montanheses
Crentes e incrédulos aguardavam o próximo dia 13, data em que, segundo as crianças, a senhora prometera voltar à Cova da Iria. Já no dia 12 de setembro, a estrada estava repleta de gente. Ao entardecer, as casas dos Marto e dos pais de Lúcia estavam completamente cercadas, como das outras vezes. A maior parte dos peregrinos dormiu ao relento. Quando o sol nasceu, havia milhares de pessoas em Aljustrel e na Cova da Iria, rezando o terço ou a ladainha de Nossa Senhora. Lá pelas tantas, os 3 pequenos saíram em direção ao lugar das aparições, mas a estrada principal estava tão atulhada que era impossível passar. Todos nos queriam ver e falar, escreveu Lúcia. Não havia respeito humano naquela multidão. Muitos conseguiam abrir passagem através da massa e ajoelhavam-se diante deles, implorando-lhes que apresentassem os seus pedidos a Nossa Senhora. Outros, impossibilitados de aproximar-se, gritavam: "Pelo amor de Deus, peçam a Nossa Senhora que cure o meu filho, que é aleijadinho. Que me cure o meu, que é cego. O meu, que é surdo. Que me traga o meu marido. O meu filho, que anda na guerra. Que me converta um pecador. Que me dê saúde, que estou tuberculoso", etc, etc. Ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade, continuou Lúcia. E alguns gritavam até do cimo das árvores e paredes, para onde subiam, com o fim de nos ver passar. Dizendo a uns que sim, dando a mão aos outros para os ajudar a levantar-se do pó da terra, lá fomos andando, graças a alguns cavalheiros que nos iam abrindo passagem por entre a multidão. Quando agora leio no Novo Testamento essas cenas tão encantadoras da passagem de Nosso Senhor pela Palestina, recordo essas que, tão criança ainda, Nosso Senhor me fez presenciar nesses pobres caminhos e estradas de Aljustrel a Fátima e a Cova da Iria, e dou graças a Deus, oferecendo-lhe a fé do nosso bom povo português. E penso, se essa gente se abateu assim diante de 3 pobres crianças, só porque a elas foi concedida misericordiosamente a graça de falar com a Mãe de Deus, que não fariam se vissem diante de si o próprio Jesus Cristo? Chegamos por fim à Cova da Iria, junto da carrasqueira, e começamos a rezar o terço com o povo. Que multidão! Era maior que nunca, composta de peregrinos vindos de toda parte. No meio dos camponeses viam-se ricos e pobres, operários, senhoras e senhores de muitas cidades e aldeias, uns 30 seminaristas e 5 ou 6 padres, entre eles Monsenhor João Quaresma, vigário-geral da Diocese de Leiria, e o padre Manuel Pereira da Silva, então pároco de Leiria, que viera ao local, assim me disse ele, apenas por curiosidade e sem a menor ideia pré-concebida, nem num sentido nem noutro. Esses sacerdotes, mais o prior de Santa Catarina e o padre Manuel do Carmo Góis, haviam saído cedo de Leiria, nessa manhã de setembro, instalados numa carroça ronceira, puxada por um cavalo decrépito. Ao chegarem ao local, arranjaram um bom lugar, numa das elevações do terreno, de onde se descortinava o amplo anfiteatro natural, já repleto de gente. Ao meio-dia, fez-se completo silêncio. Ouvia-se apenas o ciciar das preces, escreve Monsenhor João Quaresma, 15 anos mais tarde. Subitamente, soam gritos de júbilo. Ouvem-se vozes a louvar a Virgem. Braços erguem-se a apontar para qualquer coisa do alto. Olhem, não veem? Sim, já vejo. No céu azul não havia uma nuvem. Também eu levanto os olhos e me ponho a prescrutar a amplidão do céu para ver o que os outros olhos mais felizes contemplaram primeiro que eu. Com grande admiração minha, vejo clara e distintamente um globo luminoso que se movia do nascente para o poente, deslizando lento e majestoso através do espaço. O meu amigo olhou também e teve a felicidade de gozar da mesma inesperada e encantadora aparição. Quando, de repente, o globo, com a sua luz extraordinária, se desvaneceu dos nossos olhos.
Que pensa deste globo? Perguntei ao meu amigo, que se mostrava entusiasmado por quanto havíamos visto. Que era Nossa Senhora, respondeu sem hesitar. Era essa também a minha convicção. Os pastorinhos tinham contemplado a própria Mãe de Deus. A nós fora-nos concedida a graça de ver o carro que a tinha transportado do céu à charneca inóspita da Serra d'Aire. Devemos dizer que todos os que estavam ali tinham observado o mesmo que nós, porque de todas as partes se ouviam manifestações de alegria e saudações a Nossa Senhora. Muitos, no entanto, nada viram. Sentíamos-nos deveras felizes. Com que entusiasmo meu colega foi de grupo em grupo na cova da Iria e depois para a estrada fora, informando-se do que tinham visto. As pessoas interrogadas eram das mais diversas classes sociais. Afirmavam unanimemente a realidade dos fenômenos que nós próprios havíamos presenciado. Enquanto isso, a senhora tinha aparecido às crianças e Lúcia e Jacinta haviam ouvido a sua voz adorável nessa entrevista que foi a mais curta de todas. Continuai a rezar o terço, disse ela, para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, e São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Lúcia disse, tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas, a cura de alguns doentes, de um surdo-mudo. Sim, respondeu a senhora, curarei alguns, outros não. Em outubro farei o milagre, para que todos acreditem. E desapareceu do mesmo modo que tinha vindo. Assim terminou a quinta aparição, tal como Lúcia a anotou. Breve como foi, deixou as crianças mais firmes na fé e muito consoladas. Que alívio sentiram ao retirarem à noite a áspera corda que lhes maltratava os corpos tenros. O que mais agradou a Francisco foi a promessa de que no mês seguinte veriam Nosso Senhor. Ai, que bom! Exclamava. Só o vimos 2 vezes ainda, e eu gosto tanto dele. Um dos padres presentes na cova da Iria, no dia 13 de setembro, foi o reverendo doutor Manuel Nunes Formigão, cônego da Catedral de Lisboa e professor do Seminário de Santarém. Era conhecido em todo o país pela integridade de seu caráter e pelo seu saber. Fora encarregado pelo Patriarcado de Lisboa de investigar os estranhos acontecimentos, cujos ecos tinham chegado até a capital. Tendo ficado na estrada a 200 metros, observara a diminuição da luz solar num céu sem nuvens, mas atribuíra a um fenômeno natural devido à altitude da serra, com cerca de 800 metros acima do nível do mar. Não notara o globo luminoso descrito por Monsenhor Quaresma e outros, mas a circunstância de estarem eles não seguros de terem visto algo de extraordinário, incitou-o a pesquisar a fundo todo o assunto. Com esse propósito, voltou a Fátima na quinta-feira, 27 de setembro, e foi até ao Justrel para interrogar os pequenos. Maria Rosa e Olímpia receberam-no com maior respeito e mandaram chamar as crianças. Lúcia estava na cova da Iria e os outros brincavam na rua. Jacinta foi a primeira a chegar. A pequenina assustou-se e ficou constrangida, contra o doutor Formigão, mas respondeu prontamente. Sentiu-se mais à vontade com a chegada do irmão. Francisco entrou, despreocupado, de boina na cabeça, e nem prestou atenção aos sinais de Jacinta para que se descobrisse. Sentou-se num banquinho, cravou atentamente os olhos no inquiridor e respondeu serenamente às suas primeiras perguntas. O doutor Formigão decidiu interrogá-lo em primeiro lugar e pediu a Jacinta que fosse brincar com as outras meninas. Por fim, chamou também Jacinta e interrogou-a separadamente. Nesse interim, Lúcia chegava da cova da Iria. Dos 3, era a mais calma, afirmou o doutor Formigão no seu primeiro relatório, publicado em 1921. Notou também que a pequena era robusta, sadia, de aparência normal, sem laivos de vaidade nem traços patológicos.
A pobre Maria Rosa rondava pelas proximidades como um pássaro aflito com sua cria, angustiada e lamurienta como sempre. Ao olhar perspicaz do Dr. Formigão, não escapou uma goteira no telhado. Segundo relatam os livros do Dr. Formigão, o padre de Marquis e o padre Fonseca, os 3 interrogatórios dão a clara impressão, ao menos a este leitor, de que as crianças contaram sinceramente o que tinham visto e ouvido. As poucas e leves discordâncias não têm importância real. Jacinta, por exemplo, disse sem hesitar como os outros que a senhora trazia o terço na mão direita. Quando se insistiu na pergunta, perturbou-se um pouco e procurou imaginar qual das 2 mãos correspondia àquela em que Nossa Senhora segurava as contas. Por sua vez, Francisco disse não ter visto as orelhas, por estarem cobertas com o manto. Jacinta concordou. Lúcia, porém, tinha a impressão de ter visto uns brinquinhos brilhantes. A princípio disse também que tinha visto uma orla de ouro nas vestes da senhora. Mais tarde achou que se tratava simplesmente de uma reverberação mais intensa da luz com que parecia estar feita toda a visão, incluída a túnica. Eram pequenas discordâncias naturais em qualquer testemunho humano. O interrogatório de Lúcia foi o mais longo e minucioso dos 3. É bem possível que o sacerdote tivesse ouvido vagos rumores a respeito das aparições do anjo em 1915 ou 1916, porque lhe perguntou logo no começo. Dizem que Nossa Senhora te apareceu também no ano passado. Que há de verdade nisso? Ela nunca me apareceu no ano passado, replicou Lúcia tranquilamente. Nem antes de maio deste ano, nem eu o disse a ninguém, porque não era verdade. Manifestou ela o desejo de que estivessem presentes muitas pessoas no dia 13 de cada mês, durante as aparições na Cova da Iria? Não disse nada a respeito disso. É certo que te revelou um segredo, proibindo-te que o contastes a quem quer que fosse? É certo. Disse isso só a ti ou aos teus companheiros? Aos 3. Não o podes revelar ao teu confessor? Lúcia calou-se. Pareceu um pouco perplexa. Dizem, continuou o sacerdote, que para te veres livre das importunações do senhor administrador, no dia em que foste presa, lhe contaste como se fosse o segredo uma coisa que não o era. Enganaste-o assim e em seguida saíste a gabar-te de lhes teres pregado uma peça. É verdade? Não. O senhor administrador quis realmente que eu lhe revelasse o segredo. Mas como não o podia dizer a ninguém, calei-me, apesar de ter insistido comigo para que lhe fizesse à vontade. O que fiz foi contar tudo o que a senhora me disse, menos o segredo. Talvez seja por isso que o senhor administrador pensou que eu tinha revelado também o segredo. Não quis enganar. A senhora mandou-te aprender a ler? Sim, da segunda vez que apareceu. Mas se ela disse que te levaria para o céu no próximo mês de outubro, de que te serviria aprender a ler? Isso não é verdade. A senhora nunca disse que me levaria para o céu em outubro, e eu nunca afirmei que ela me tivesse dito isso. Mais tarde, continuou o interrogatório. Perguntou. Por que de vez em quando baixas os olhos em vez de continuares a fitar a senhora? É que ela às vezes cega. Ensinou-te alguma oração? Sim, e quer que a recitemos depois de cada mistério do terço. Sabes de cor esta oração? Sei. Dize lá. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Assim terminou o primeiro interrogatório de que existe constância por escrito. O Dr. Formigão admite que as crianças lhe causaram boa impressão. Não obstante, refletindo sobre o assunto no seminário de Santarém, preparou uma nova série de perguntas mais perspicazes e importantes, capazes de mascarar qualquer embuste de ordem satânica ou subconsciente. A 10 de outubro, dirigiu-se de trem a Chão de Maçãs e lá alugou uma charrete
que o levou à Vila Nova de Ourém. Chegou às 11 horas da noite e teve de pernoitar num lugarejo chamado Montelo, a 2 quilômetros de Fátima. Alojou-se em casa da família Gonçalves, uma família honrada, onde colheu informações muito completas acerca dos pais dos videntes. Todos foram unânimes em dizer-lhe que o tio Marto tinha fama de ser o homem mais sério do lugar. Era incapaz de enganar quem quer que fosse, e ele e a esposa Olímpia eram respeitados e estimados por todos. Eram bons católicos. A mãe de Lúcia, Maria Rosa, era religiosa, honesta e trabalhadeira. Seu marido Antônio frequentava menos a igreja, mas não tinha maus sentimentos. Nenhuma das duas famílias era pobre, segundo os padrões da Serra. Nada tinham a lucrar com as aparições, muito pelo contrário, haviam desencorajado essa devoção que só lhes trazia aborrecimentos, particularmente a família de Lúcia. As crianças também eram bem intencionadas e queridas por todos. Muita gente que não acreditara nelas, em maio e junho, inclinara-se a aceitar a história como autêntica, depois que muitos tinham visto aparecer a nuvenzinha sobre a azinheira no dia 13 de agosto e observado os outros fenômenos estranhos ocorridos em agosto e setembro. Com toda essa bagagem armazenada na mente, o Dr. Formigão seguiu em 11 de outubro para Aljustrel e visitou novamente a casa dos pais de Lúcia. Enquanto iam chamar a menina, o investigador notou que ainda não haviam consertado o rombo do telhado. Fez uma série de perguntas a Maria Rosa. Estava muito interessado em saber se algum dia tinha lido à filha a bem conhecida história da aparição de Nossa Senhora a 2 pastorinhos, Maximino e Melânia, em La Salette, no sul da França, em setembro de 1846. Havia tanta semelhança entre esse episódio e Fátima. Em La Salette, também Nossa Senhora confiara a crianças um segredo que elas haviam revelado unicamente ao Papa Pio IX e advertira-as das grandes calamidades que sobreviriam ao povo da França se continuasse a ofender a Deus. A semelhança, apesar de não ser concludente, era bastante significativa. O Dr. Formigão desejava saber se Lúcia ficara muito impressionada com a narração dessa aparição na França. Maria Rosa achou que não. Nunca mais a menina falara nisso, se não lhe falhava a memória. Mal chegou, a pequena foi longamente interrogada na presença de 4 testemunhas. Que disse à senhora que haveria de fazer para que o povo acreditasse na aparição? Disse que havia de fazer um milagre. Quando disse isso? Disse-o várias vezes, mas uma vez na primeira aparição, quando lhe fiz a pergunta: não tens medo de que o povo te faça mal, se não vir nada de extraordinário nesse dia? Não tenho medo nenhum. Viste a senhora persignar-se, rezar ou desfiar as contas do terço? Não. Disse-te que rezastes pela conversão dos pecadores? Não. Mandou-me só rezar a Senhora do Rosário para que acabasse a guerra. Mais tarde, Lúcia explicou que a senhora, mais que orações, pedira sacrifícios pela conversão dos pecadores. Viste os sinais que as outras pessoas dizem ter visto, como uma estrela e rosas desprenderem-se das vestes da senhora? Não vi a estrela, nem outros sinais. Sabes ler? Não sei. Vais aprender a ler? Não. Como cumpres, então, a ordem da senhora sobre este assunto? Lúcia calou-se. Explicou mais tarde que não queria acusar nem pôr em dificuldades a mãe. Finalmente o padre disse: ouviste a tua mãe ler o livro chamado Missão Abreviada, onde se conta a aparição de Nossa Senhora a um menino e uma menina? Sim, ouvi. Tens pensado muitas vezes nessa história e falado dela com outras meninas? Não tenho pensado nessa história, nem a contei a ninguém. O Dr. Formigão passou a interrogar Jacinta. Ouviste também o segredo ou foi só Lúcia que o ouviu? Eu também ouvi.
Quando o ouviste? Da segunda vez, no dia de Santo Antônio. É segredo para ficarem ricos? Não. É para serem bons e felizes? É. É para o bem dos três. É para irem para o céu? Não. Não podes revelar o segredo? Não. Por quê? Porque a senhora disse que não o contássemos a ninguém. Se o povo soubesse o segredo, ficaria triste? Ficaria sim. Chegou a vez de Francisco. Quantos anos tens? Tenho 9 anos. Vês somente Nossa Senhora ou ouves também o que ela diz? Só a vejo. Não ouço nada do que ela diz. Tem alguma luz em volta da cabeça? Tem sim. Podes olhar bem para o rosto dela? Posso, mas pouco, por causa da luz. Tem algum enfeite no vestido? Tem uns fios de ouro. De que cor é o crucifixo? É branco. E a corrente do terço? Também é branca. O povo ficaria triste se soubesse o segredo? Ficaria. O doutor Formigão convenceu-se de que os três diziam a verdade, qualquer que fosse a explicação final. Inclinava-se a pensar que a prova de veracidade dos fatos seria o milagre prometido pela senhora para o dia 13 de outubro. Terminou o interrogatório resolvido a não faltar, por nada deste mundo, ao encontro seguinte na cova da Iria. Outro sacerdote que interrogou as crianças nessa época foi o padre Poças, pároco de Porto de Mós. O senhor Marto recorda-se muito bem da maneira brusca com que esse inquiridor, por conta própria, interpelou Lúcia. Olha aqui, menina. Vais agora dizer-me que tudo não passa de mentira e bruxaria. Se não o fizeres, eu me encarregarei de dizê-lo por toda parte. Todos vão acreditar em mim, e tu não escaparás. Lúcia não respondeu. O prior ficou furioso, ou fingiu ter ficado. Mas, no fim, depois de ter esgotado todos os esforços para vencer a calma resistente da pequena e de ter acusado o próprio tio Marto de cumplicidade numa gigantesca fraude, acabou dando-se por vencido. E esse sacerdote parecia tão desconfiado e tomava atitudes tão ameaçadoras, como admirar-se de que Maria Rosa estivesse a ponto de perder a cabeça de tanto medo e de tantos aborrecimentos? Mostrava-se convencida de que Lúcia estava em apuros e se arriscava a ser castigada. Com efeito, com exceção de Lúcia, toda sua família estava em estado de pânico ao entardecer do dia 12 de outubro. Acaso não era suficiente que a pequena tivesse começado a farsa e que a tivesse prolongado obstinadamente durante todos esses meses? Como tinha agora a incrível desfaçatez de prometer ao povo nada menos que um milagre e com dia e hora marcados? Que se diria desse embuste se o milagre não se realizasse? Sem dúvida, todos ficariam furiosos, encheriam Lúcia de impropérios e a fariam em pedaços. Muitos dos aldeões do lugar prediziam a mesma coisa. Uma mulher chegou a dizer que Lúcia devia ser queimada, antes de que causasse a ruína de todos. Maria Rosa lançara uns dias antes um último apelo patético aos pequenos. Então vocês não estão resolvidos a dizer que não viram nada na cova da Iria? Já andam a dizer que deitam bombas para destruir as nossas casas. É melhor vocês dizerem só a mim, e eu vou dizê-lo ao senhor prior, e o senhor prior avisa do altar. Querem que eu vá? Querem? Pois sim, respondeu Lúcia, mas a gente viu. Na véspera do dia 13, Maria Rosa saltou da cama, foi acordar a filha e disse-lhe: Ó, Lúcia, é melhor irmos nos confessar. Dizem que havemos de morrer amanhã na cova da Iria. Se a senhora não faz o milagre, o povo mata-nos. Portanto, é melhor que nos confessemos, para nos prepararmos para bem morrer. Lúcia respondeu: Se a mãe quer confessar-se, eu vou também, mas não por esse motivo. Não tenho medo de que nos matem. Estou certíssima de que a senhora há de fazer amanhã tudo o que prometeu. Maria Rosa deu meia volta, já sem a menor esperança de convencê-la.
O céu nublou-se naquela tarde. Começou a cair uma chuva fina e teimosa, e um nevoeiro tristonho espalhou-se pela Serra d'Aire. Os pastores de Aljustrel recolheram cedo os animais, porque se via avançar a nordeste um temporal ameaçador.